tremendo na vida da gente. Ele faz de acordo com o tempo dele. Então, irmãos, hoje, para começar aqui, eu quero falar para vocês o seguinte: aqui na Bíblia, ela nos mostra o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E na Bíblia nos mostra o tempo certo disso. E Deus, até Deus, irmãos, ele seguiu este tempo. No Antigo Testamento, nós vemos Deus o tempo todo fazendo maravilhas. Depois vem o Novo Testamento. E no Novo Testamento o que acontece? Vem Jesus. Jesus nasce, permanece o seu tempo ali, de repente ele se apresenta. Ele faz, de repente ele morre. Morre pelos nossos pecados. Ele desce e ao terceiro dia ele se ressuscita. E aí é que vem o Espírito Santo. E nos Atos dos Apóstolos mostra toda essa trajetória do Espírito Santo. E o Espírito Santo está até hoje em cada um de nós aqui presentes, em cada um irmão. Irmãos, eu quero dizer com isso que Deus tem o seu tempo, mas nós queremos atropelar esse tempo. Nós queremos pensar sempre no tempo de amanhã, sempre no amanhã. Com isso eu quero dizer, irmãos, que Deus conhece cada um de nós. Que Deus sabe o nosso passado e Ele sabe o nosso futuro. Nós não sabemos de nada, irmãos. Mas Deus, eu quero falar com os irmãos o seguinte: Deus, quando pensou em mim, Ele não pensou pequeno em mim. Ele não pensou em mim, no meu pecado lá atrás e no meu passado errado. Ele pensou no meu futuro, num futuro que é o meu presente hoje, pregando aos irmãos. Então, Deus, quando pensa na vida de cada um de nós, Ele não pensa pequeno para nós, irmãos. Ele pensa muito grande na vida de cada um de nós. Mas basta a nós aceitar e seguir esse caminho, porque Ele também nos deu o livre-arbítrio. Então, para seguir o caminho de Cristo, aí fica com a gente. A decisão é nossa. Irmãos, eu peço aos irmãos que peguem as Sagradas Escrituras e abram no livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Amém, irmãos? Naqueles dias, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele contra a terra, revolvia-se expulsando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto
acontece. Desde a infância, respondeu o pai, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, e ponto de muitos dizerem dentre a multidão: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa com os seus discípulos, os discípulos perguntou a Jesus em particular: por que não puderam nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém, irmãos? Aleluia, hein? Irmãos, para entendermos este texto, temos que voltar um pouquinho lá atrás, na leitura. E Jesus, ele aqui desce da montanha, com os 3 discípulos que o acompanhavam, que era Pedro, Tiago e João. Lá no alto, ele havia sido transfigurado diante deles e revelado ser realmente o Messias prometido, de quem Moisés e Elias e as Sagradas Escrituras confirmam e dão testemunho. Descendo, pois, da montanha, Jesus, como Moisés, que encontrou o povo, quando desceu da montanha, dividido entre idolatria, em Êxodo 32, Jesus aqui encontra seus discípulos em apuros, discutindo com os escribas. E este texto nos dá uma oportunidade tremenda, muito grande, de aprender muitas coisas. E eu coloquei o tema desta noite: tudo é possível ao que crer. Só esta passagem aqui, esse versículo, já poderia ter lido e falado tudo. E dentro desse tema eu tirei 3 tópicos, e o primeiro dele é o astuto inimigo. Irmãos, vamos recapitular um pouquinho, vou voltar lá atrás no versículo 21, 22, que diz assim: e perguntou Jesus ao pai do jovem: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Irmãos, este texto nos fala de um jovem endemoniado, mas ele é apenas um coadjuvante nessa história, para nos mostrar algo mais além. Vamos primeiramente ver agora a sinceridade do pai. O pai diz a Jesus que ele cria, mas confessou que a fé dele era fraca. Isso nos mostra que, se nós reconhecermos as nossas falhas, as nossas fé, e pedir a Jesus socorro, Jesus vem nos socorrer. Irmãos, é preciso falar, é preciso reconhecer, é preciso confessar os nossos pecados diante do Pai,
mas de coração. Só assim teremos intimidade com Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa com os irmãos, que na nossa descrença, o inimigo vê mais, presta atenção, hein? O inimigo vê mais potencial em nós do que nós mesmos. Presta atenção, irmãos. Como eu havia dito lá atrás, a presciência é algo de Deus. O inimigo, ele não sabe o que vai acontecer amanhã, nem nós. E nós já começamos a sofrer pelo amanhã. Aí só aí o inimigo já começa a colocar pedra no nosso caminho para nós tropeçarmos. Porque se ele coloca uma pedra hoje, aqui na nossa frente, a gente tropeça aqui, ele paralisa o nosso futuro lá na frente. Ele não sabe o que vai acontecer no futuro, mas se colocar uma pedra bem aqui, a gente tropeçar e cair, ele está machucando a gente lá na frente. Irmãos, eu quero dizer com isto também aos irmãos, que neste texto ele nos fala muito sobre o jovem endemoniado. Muita gente às vezes lê, preenche o texto e fala que isso aqui é uma doença chamada epilepsia. Mas Jesus, ele é médico dos médicos. Naquela época falaram que era o demônio, ele falou, saia, e sai, porque Jesus é o médico dos médicos. E o inimigo, ele não vem só através disso nos confundir, não. Ele nos confunde através de muitas outras coisas. Eu vou falar uma coisa com os irmãos. O que mais o inimigo busca para nos confundir é o dinheiro. Olha, presta atenção. Quando a gente precisa de alguma coisa para gerar prazer para a gente, o dinheiro nos ajuda a conquistar. Olha a confusão. Comida é prazer. Roupa é prazer. Presta atenção, irmãos, no que eu quero dizer. Isto gera prazer em nossas vidas. Então, quando o dinheiro nos ajuda a conquistar isso, ele está gerando prazer em nossas vidas. Mas, eu gostaria de dizer aos irmãos o seguinte: bens materiais, ele traz só prazer. Isso não é felicidade. Tudo que traz prazer é carnal. E tudo que nos traz felicidade é espiritual. E as coisas espirituais duram para sempre. Agora, o que gera prazer, vamos supor, o dinheiro, por exemplo, ele vai chegar a um certo ponto que ele não vai durar, você vai ficar, não, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Acabou. Isso é coisa carnal. Isso acaba. Deixa eu dizer a vocês, quando eu e a minha esposa estamos cansados na loja, a gente resolve dar uma saída, aí a gente fala assim, vamos ali na praia. Vamos supor, todo mundo aqui está cansado, vai na praia, dá uma desparecida. Isso é normal, irmãos. O problema, olha a confusão do inimigo, é quando você fala assim, esse final de semana eu fui, foi bom. Não, deu um feriadinho, eu vou também. Deu uma outra folga, eu vou também. Aí quando você vai ver, seu cartão está endividado, seu cartão está no vermelho, e você está aí cheio de dívidas, e aí o que acontece? Isso não é felicidade. A felicidade espiritual, ela dura para sempre em nossos corações. Irmãos, eu gostaria de dizer aos irmãos o seguinte: quando o inimigo ele não nos para, ele não consegue nos parar, muitas vezes ele nos confunde. Se ele não consegue nos parar, ele não consegue nos comprar de maneira alguma. O que acontece? A próxima etapa dele é sabotar a nossa vida. Com doenças, com outras coisas que possam nos fazer contrários a Deus. Mas também, irmãos, eu quero dizer aos irmãos uma coisa, que o inimigo nem sempre está querendo tirar a gente da igreja. Alguém já ouviu falar assim, não, o inimigo só fica buscando quem está na igreja. Eu já ouvi isso muito.
Mas eu achei interessante essa parte em que está escrito assim, olha só para vocês. Estar na igreja não é garantia de estarmos vivendo o projeto de Deus em nossas vidas. Então, se o inimigo sabe que nós estamos aqui dentro da igreja e não estamos vivendo um projeto de Deus, não estamos fazendo o projeto de Deus, ele quer que a gente fique aqui. Porque lá fora, irmãos, lá fora, você pode uma hora, dar aquele brilho, acordar e descobrir que você está fora do caminho e voltar novamente. Mas aqui dentro, irmãos, nós podemos ficar 20, 40 anos aqui dentro da igreja, sem saber que estamos esquentando um banco de igreja. Nós podemos viver aqui até morrermos em nossa vida terrena, sem descobrir que estamos apenas esquentando um banco. E aí eu cortei um pedacinho porque o presbítero Antônio Tomás falou muito sobre essa parte. Eu só vou ler novamente Mateus 7, versículo 22 e 23, que diz assim: muitos me dirão naquele dia, ou seja, no juízo final, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí Jesus vai responder: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O segundo tópico desta noite, irmãos, eu trago aos irmãos, o segundo tópico é avivamento. Irmãos, eu quero dizer a vocês que a igreja faz parte de um avivamento coletivo. Mas um avivamento coletivo se faz a partir de um avivamento individual. Cada um de nós aqui hoje, nesta igreja, viemos para cá com um objetivo. Cada um de nós temos um avivamento. E quando essa igreja se movimenta, há o avivamento coletivo. Todos aqui já viram, quando a gente pede uma oração por alguém e nós movimentamos a igreja, acontece. Quando temos avivamento individual em nossas vidas, também acontece em nossas casas, quando oramos e pedimos a Deus, nós temos intimidade com Deus. Quando aceitamos Jesus, nos transformamos em uma nova criatura e começa aí o nosso avivamento. Quando batizamos, quando descemos as águas e nos transformamos. No entanto, irmãos, é natural, devido à rotina diária de nossas vidas, ficarmos cansados e nos distrairmos com coisas mundanas. Com isso, desviamos o nosso foco do que realmente é importante em nossas vidas. E passamos a agir mecanicamente e ficamos incrédulos, como vimos aqui no texto. Aí o que acontece? Nós oramos e não falamos com Deus. Nós lemos a Bíblia, mas não ouvimos o que Deus quer nos dizer. Nós viemos aqui para a igreja, mas não estamos realmente aqui presentes. Não estamos prestando atenção aqui, estamos pensando lá fora, no mundo de fora. E aí, irmãos, acontece a morte espiritual. Irmãos, essa morte também pode ser num coletivo, num todo. Em Apocalipse 3, versículo 1 e 3, diz assim: e o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido,
e guarda-o, e arrepende-te, e se não viajares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás o que hora sobre ti virei. Entendemos aqui que em Sardes havia uma igreja em que os homens, cada um, julgava que estavam em um avivamento coletivo, mas Deus, que conhece tudo, que conhece o coração de cada um, sabia que a igreja não estava em um avivamento e convidou cada um para num todo arrepender-se. São nesses momentos de morte espiritual que caímos no pecado e, com consequência, nos tornamos infelizes. Aí vem depressão, aí vem reclamação, né, de todo no nosso dia a dia, aquela angústia, aquela ansiedade. Essas situações nos levam à necessidade de voltar à vida, de um avivamento, de um soprar do Espírito Santo para reacender a chama da vontade de cumprir o ID, de viver em santidade e fazer a vontade de Deus. Eu creio, irmãos, que estamos desistindo de viver esse avivamento pela falta de fé. É porque andamos esquecidos como o povo do Egito. Quando saiu do Egito, o povo de Deus, eles sempre esqueciam o que Deus fazia para eles. E nós estamos esquecendo o que Deus está fazendo em nossas vidas. Irmãos, eu quero convidar cada um de vocês para fechar os olhos agora. Enquanto eu falo, eu quero que vocês lembrem, tá? Eu quero que vocês lembrem enquanto eu falo. Irmãos, quantos livramentos Deus já nos livrou? Quantos milagres Deus já tem feito em sua vida? Quem lembra, não tem dúvidas. Deus não para de fazer obras em nossas vidas. Deus nunca nos desampara. Irmãos, quantos aqui já foram curados em algum momento de sua vida? Quantos aqui já tiveram seu casamento restaurado? Quantos aqui, na área financeira, Deus já lhe abriu portas, janelas, já lhe deu na hora certa o que precisavam? Irmãos, podem abrir os olhos. Após que passou, né, uma roleta do tempo na cabeça de cada um de vocês. Irmãos, eu entendi uma coisa. Durante esse tempo meu que eu estava fazendo preparando esse discurso, preparando aqui para falar com os irmãos esse estudo. Deus tocou no meu coração uma coisa. Passamos por algumas provações, como Jó, como José do Egito, como este jovem endemoniado. É para que quando as pessoas pensarem em desistir, o nosso próximo, nós possamos mostrar para eles, contar para eles as nossas histórias, mostrando as nossas cicatrizes, para dizer para eles que Deus me fez vencer na graça dele. Vai fazer você vencer na graça dele. Irmãos, eu gostaria que você olhasse para quem está do seu lado e diga para ele assim: eu vou vencer, você vai vencer. Agora eu quero que todo mundo diz numa única voz, tá, gente? Eu quero ouvir isso aqui. Eu vou vencer. Esta noite eu quero convicção, gente. Eu vou vencer na graça de Deus.
Irmão, sabe como a gente vai conseguir vencer? A partir do momento que nós tivermos intimidade com Deus. Oração, jejum, como diz no texto. Jesus é o Messias que nos convida ao seu reino. Não é isso? Se vamos a Ele, já levamos uma pequena chama de nossa fé. Presta atenção, irmãos. Nós vamos até Jesus, nós já levamos até Ele uma pequena fração de uma chama de nossa fé. E essa fé é imatura e imperfeita. Mas a partir do momento em que encontramos com Ele, encontramos com Jesus, é preciso amadurecer aos poucos. A gente não pode mais ficar imaturo. Nós temos que, ao encontro com Jesus, nos amadurecer aos poucos. Aprender a viver alimentados pela fé, pois somente pela fé e oração será possível preservar o caminho ao qual Ele nos convida e ao qual nos dispomos a seguir. Isto é que consiste o discipulado de Jesus. Eu estou meio comovido aqui, irmãos, mas é porque essa pregação serve muito para mim. Irmãos, o terceiro tópico desta noite é o título e tema desta noite. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23 diz assim: Jesus lhe disse: se tu podes, presta atenção, irmão, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, quando a palavra de Deus diz para a gente, tudo é possível ao que crê, será que Deus está pondo um limite? E se Ele está pondo um limite, você sabe qual é esse limite? O limite, irmãos, é a fronteira da nossa fé. Eu quero dizer aos irmãos que a fé não limita Deus e nem Deus limita a fé, tá? Já ouvimos várias pregações sobre isso. O que eu quero dizer aqui para os irmãos é que quando Deus diz tudo é possível que crer, Ele está dizendo que até onde conseguimos crer, é até ali que conseguiremos nossos milagres. É até aí que as coisas serão possíveis em nossa vida. Novamente, irmãos, intimidade com Deus. Irmãos, eu vou voltar um pouquinho lá atrás em Marcos, no capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz assim, presta atenção. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirando a incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Aqui na Bíblia, irmãos, em Marcos capítulo 6, versículo de 1 a 6, e em Lucas capítulo 4, versículo 16 até o versículo 30, aqui na Bíblia, diz que Jesus foi visitar a sua cidade natal. Bonito, né? A gente voltar lá na cidade natal da gente, fazer uma visita. Eu fui lá ver minha mãe, conhecer vi de novo meus amigos, minha família. Isso é bonito. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos, uma coisa extraordinária. Jesus chegou lá e não pôde fazer o quê? Maravilhas. Jesus não pôde fazer maravilhas. A Bíblia diz que Jesus não pôde. A Bíblia não diz para a gente que Jesus não quis, que Ele não desejou. A Bíblia está dizendo para a gente aqui que Ele não pôde, por causa da incredulidade.
Irmãos, quando eu li isso aqui, eu me vi no espelho e fiz uma pergunta para mim. Será que Deus não está podendo fazer maravilhas na minha vida? O que está impedindo Deus de fazer maravilhas na minha vida? Eu já falei aos irmãos em outras pregações passadas de que eu, quando entrei a primeira vez naquela igreja, aqui na igreja, através daquela porta, eu fui transformado. Eu chegava em casa, olhava-me no espelho e perguntava para mim assim, o que eu fiz de errado hoje? Eu tenho que mudar. Eu subi aquelas escadas sem poder subir. Para quem me conhece, quem já me conheceu, sabia que eu vinha aqui palpando. Eu andava arrastando. A partir do momento em que eu comecei a ler a Bíblia, a indagar-me o que ela quer me dizer. Não adianta só ler a Bíblia e tentar entender, irmãos. A gente tem que indagar a gente mesmo o porquê, o que está acontecendo aqui na minha vida. O que isso aqui quer dizer para mim? Eu poderia ter chegado aqui, os outros irmãos que pregam poderiam chegar aqui e ler o rodapé e fazer a explicação. Mas nós viemos aqui falar o que estamos sentindo. A pregação não é para você só não, irmãos, são para nós. O que você veio aqui nesta noite buscar esta noite aqui? O que você procura com Deus esta noite? Eu quero trazer a conclusão para vocês, irmãos, é o seguinte aqui. Eu entendi que enquanto Deus vai agir em nossas vidas, quando temos a expectativa de que Ele vai agir, de que Ele pode agir, e Deus vai se revelar a nós também, a partir do momento que nós temos essa expectativa de chegar aqui esta noite e Deus se revelar a nós. Porque não adianta nós chegarmos aqui sem expectativa. Ir à igreja só por ir. Então, irmãos, agora eu quero dizer a vocês o seguinte. Tudo é possível crer. Tudo é possível crer. Se você confiar, se você acreditar, se você não duvidar, se você se entregar, tudo é possível. Então, nessa limitação toda que eu falei para vocês, eu quero dizer que a grande verdade é que nós vamos viver uma fé, nós vamos ganhar cura, nós vamos ter tudo se nós não limitarmos. É intimidade com Deus, irmãos. A partir do momento que nós vivermos e vamos receber tudo, a partir do momento que nós orarmos, jejuarmos, seguirmos a nossa vida com Cristo. E se nós dizermos assim, presta atenção, hein? Que não cremos, que não confiamos, que não desejamos Jesus em nossas vidas, acabou. Acabou, irmãos. Acabou. Então, nós temos que, para crer, tudo é possível que crer. Mas se tu crês, a primeira palavra que Jesus falou, se crês, se podes crer, tudo é possível que crer. Irmãos, eu acabei a pregação aqui, falei um pouquinho atropelado e estou meio emocionado, porque eu gostaria de dizer aos irmãos o seguinte, eu sempre, quando eu termino, eu conto uma história. Eu tinha pegado uma história, tinha trazido a história, tinha anotado, mas Deus tocou no meu coração que eu tinha que falar para vocês a história de um cara pecador que está aqui em cima desse púlpito agora e que passou a acreditar que Deus pode agir, que passou a acreditar que Deus pode fazer maravilhas em sua vida em cada momento.
Irmãos, eu estou em construção na minha vida. Desde os 12 anos de idade que eu sinto dores pelo meu corpo. Depois de velho, eu fui descobrir que eu tinha uma doença neuromuscular degenerativa. Mas não era uma doença, eram várias doenças. Eu vim a ter artrite, artrose, osteoartrose, agora por último artrite reumatoide. Eu estou trocando as mãos no microfone, porque alguns irmãos devem ter visto, eu estava fazendo o tratamento, eu estava com as mãos amarradas, eu estava até com uma tala no pulso. Eu tirei hoje, porque eu queria ficar bonito, né? Para vir cá pregar. Aí eu falei, não, eu vou tirar, vou colocar uma roupa bonitinha. A minha esposa está fazendo aniversário hoje, coloquei uma gravatinha da cor, combinando com a blusa dela. E eu quero dizer aos irmãos o seguinte, eu vivia emburrado. Eu xingava, espraguejava. Eu já cheguei a indagar a Deus, por que fizeste isso na minha vida? É normal, irmãos. Mas, é igual eu falei, a partir do momento que a gente começa a indagar todo dia, xingando todo dia, falando todo dia, aí acabou, irmão. Deus, nesta igreja, irmãos, Ele já me prometeu lá atrás muitas promessas em minha vida. Eu já estou convertido há muito tempo, mas quando eu entrei aqui, a minha vida começou a mudar nessa igreja. Eu comecei a viver meu avivamento junto com a igreja. O irmão profetizou aqui em cima que eu seria curado da coluna. 7 hérnias de disco, eu tenho como provar. Vocês podem ir lá em casa, quem estiver duvidando, eu tenho todos os negócios. Tudo que eu estou falando aqui, eu tenho exame, eu tenho tudo comprovado por médico e tudo mais. 7 hérnias de disco, não conseguia nem andar direito. Hoje eu ando, eu amarro meu cardaço do sapato sem pedir ajuda à minha esposa, eu corto minha unha sem pedir ajuda a ninguém, sem pagar ninguém. Antigamente eu tinha que pagar manicure para fazer a unha do pé, porque eu não conseguia cortar. Irmãos, eu tenho um bloqueio total do lado direito do coração de 3º grau com pausa de 6 segundos, ou seja, o meu coração para 6 segundos. O que acontece? A doença é neuromuscular degenerativa, meu coração é um músculo. Este ano passado eu sofri 2 AVCs. E o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Eu fui parar no hospital, eu perdi a visão, eu andei cego um tempo aqui, mas confiei no Senhor. Preciso do óculos, tá? Se eu tirar ele aqui, eu não consigo ver o rosto dos irmãos, mas graças a Deus, eu estou aqui pregando aos irmãos. O médico falou comigo assim, ó, você está com o ventrículo totalmente entupido. E o que aconteceu na igreja? Eu sentado lá atrás, Zé Carlos pregando aqui na frente. Zé Carlos virou aqui e falou assim, eu tenho um chamado de Deus para um varão lá atrás que preciso falar com ele. Eu olhei para ele, vi uma luz e falei, é para mim. Falei com a minha esposa, é para mim. Isso não é a primeira vez, não. A primeira vez também aqui, foi a segunda vez. A primeira vez que ele falou que seria curado aqui, o pastor falou, eu falei, é para mim. E peguei essa cura. Ele chegou perto de mim e falou, ó, Deus falou, varão, que quer falar com você, quer conversar com você. Eu não sei se é através de sonho, eu não sei como ele quer falar com você, mas ele quer falar com você. Eu fui para casa, fiquei 7 dias sem dormir, porque eu não estava conseguindo dormir de dor. E rapidinho, quando eu dormi, eu tive um sonho. Que eu estava numa mesa, estava de chalé, aquelas roupinhas de fazer cirurgia, estava cheinho de gente em volta de mim, com chaleco branco, e era luzes, e tinha uma pessoa mais alta, e falou assim, pergunta para ele se quer a cura da coluna ou do coração. E eu não conseguia falar, eu ficava olhando, aí um dos personagens da minha história, que seria um anjo, que eu tenho certeza absoluta que é um anjo que falava com o Senhor, virou para ele e falou assim, ele está acordado, ele está olhando para a gente. De repente eu acordei, porque a minha esposa abriu a porta e falou comigo, ó, está na hora de boa trabalhar. Eu tinha custado dormir,
Cheguei lá, eu até brinquei com o pastor. Falei, pastor, eu cheguei aqui, entrei, fui lá no fundo, joelhei no banheiro e orei ao Senhor. Falei, Senhor, eu prefiro o coração. Porque as dores, eu convivo com ela. Tem muito tempo que eu estou convivendo com ela. Voltei a conversar com a minha esposa e passei mal lá na loja, estava ruim, voltei para casa, consegui dormir um pouquinho mais à tarde e continuou o sonho. É para você ver que quando Deus quer falar com você, quer te revelar alguma coisa, Ele te conta aquilo, irmão. Ele não espera 2 vezes, 3 vezes, Ele não é Deus de engano. E novamente eu estava no mesmo jeito, no mesmo local. Só que aí as falas foram diferentes. Ele não me perguntou para mim se eu queria um coração novo ou uma coluna. Ele olhou e falou assim, entra. Aí abriu uma porta, um dos anjos me virou e falou assim, ó, Senhor, ele não tem só a coluna e o coração, não? Ele tem problema no pé, no joelho, nos dedos, na mão. Aí eu sem falar nada, mas pensando comigo, eu estou lascado mesmo. Eu sem falar ali, eu parado, aí entrou um anjo e trouxe um coração. Eu não vi um coração de brinquedo, eu não vi um coraçãozinho desses que a gente faz, que a gente desenha, que eu sou ilustrador. Eu vi um coração de verdade pulsando. Não tinha sangue caindo, não tinha nada. Fiquei no êxtase. Eu não sei quanto tempo, eu sei que quando a minha esposa chegou, ela bateu na porta, abriu e falou, ô Vanderlei, você vai no coral da igreja? Aí eu falei com ela assim, vou. Levantei acordado, falei, vou. Irmãos, eu por mim fui lá, tomei meu banho, arrumei, vim para cá. De repente eu chego em casa e falei com ela, ó, eu fui para lá e voltei, eu quero falar um negócio com você. Falei, o que foi? Falei com ela, não cansei, eu estou me sentindo bem. E daí para cá, irmãos, eu fui na farmácia, minha pressão dava 18/22, 13/18, nunca dei 12/8. Tem 6 para 7 meses, né? 12/8. Todo dia que eu vou lá na farmácia, eu tenho a tabela de hipertenso. Está dando 12/8, 12/8, 12/8, graças a Deus, irmãos. Aleluia, Senhor Jesus. E outra coisa maravilhosa, é porque eu sentindo muita dor nas pernas, aí a minha esposa foi comigo no moço ali, no tutor, ele olhou para mim e falou assim, ó, você está com uma varize aqui, está com uma coisinha aqui e tal, e essa dor sua aqui, e é porque eu estava tomando morfina, e a dor estava beleza, e eu continuei andando, né, fazendo de tudo, aí a morfina veio e me deu intoxicação. O último remédio que eu poderia tomar para tirar minha dor, me deu intoxicação. Aí eu falei, não é o último não, tem Deus lá em cima. O doutor virou para ela e falou assim com ela assim, a pressão dele está dando 12/8, vou medir de novo. Ele não tem pressão alta não, ela falou assim, não, ele tinha. Aí eu expliquei para ele, depois aquele estetoscópio, falou assim, opa, o coração dele não bate para dar 12/8. Ela está ali de testemunho. Ele falou, o coração dele não bate para dar 12/8, mas a minha pressão está dando 12/8. Agora, se meu coração está novo aqui dentro, eu não fui lá fazer exame. Se ele não está, ele está funcionando direito, graças ao Pai Deus Todo-Poderoso lá em cima, eu não preciso de confirmação de ninguém para falar, porque eu não estou sentindo mais dores no peito, não está roxeando mais, não está inchado mais. Agora, irmãos, a dor me atrapalha. Eu gosto de desenhar. Eu estou com infecção nos dedos, em todas as minhas juntas. A dor me atrapalha muito. Tem horas que a gente vai ficar mal-humorado, não vai? Mas não podemos ficar toda hora. Temos que sorrir. Aí eu fui lá no pronto-socorro, o médico falou comigo, tem um remédio, vou receitar, vai passar assim, não a dor, mas vai acabar a infecção. E quando a infecção acabar, que a infecção já está no meu joelho aqui, gente, está ruim, eu não vou ficar falando muito não, porque é muita coisa, é artrite reumatoide. Aí o que acontece? Eu fui lá embaixo na farmácia comprar o remédio, né? Aí eu contei para o Rodrigo o que aconteceu, né, Rodrigo? Eu fui lá comprar o remédio, 6 ampolas de injeção. Aí eu cheguei lá, o moço falou comigo assim, falei com ele, quanto fica? Aí ele falou comigo assim, rapaz, uma injeçãozinha dessa custou R$8.000. Aí eu falei assim, eu cheguei lá na loja rindo.
Aí a minha esposa falou para mim, é melhor rir do que não chorar. Eu não tenho condição de comprar 6 ampolas desse jeito. Aí eu fui lá embaixo, conversei na prefeitura, o rapaz pediu para me esperar, estou aguardando. Você vai conseguir para mim uma ampola, talvez uma ampola para me tomar lá no hospital. Aí eu vou falar com os irmãos, eu estou feliz, estou tranquilo, porque eu sei, a partir dessas semanas todas que está vindo, eu ia falar com o pastor que eu nem ia pregar aqui hoje. Aí eu vim aqui na reunião, o pastor estava cantando as músicas foram me tocando, eu fui chorando, eu não prestei nem atenção na reunião dos homens. As músicas me tocaram. Deus falou comigo através das canções. Eu não posso desistir, é para mim estar aqui, é para mim levar a minha palavra em diante. Eu parei 2 semanas de pôr vídeos na internet de pregação. E as pessoas me perguntando por quê. Aí eu falei assim, eu vou falar agora com as pessoas porque eu estou sentindo dor, que eu estou aquilo, outro. É por isso que eu falei, não, parei não, vou voltar. Porque Deus quer que a gente pregue, Deus quer que a gente passe a palavra dele para frente. Ele quer que eu seja forte. Eu orei lá em casa antes de vir, e de repente o que aconteceu comigo? Eu lembrei de uma coisa que aconteceu no meu batismo. Eu era bem mais ruim, irmão, eu não conseguia nem mover direito. Aí quando eu fui batizar, não tinha como eu descer na piscina. Aí os 2 pastores foram me segurar, eu sou um pouquinho orgulhoso, né? Falei, não, eu consigo, vai batizando. Aí de repente, rapaz, eu digoquei um pouquinho, entrei na água. Assim que eu me submergi, que levantei, eu vi 2 pessoas de branco me segurando, um de cada lado. Eu consegui sair da piscina e falei com o pastor falou, eu também vi. Você está amparado por Deus. Então, irmãos, eu vou falar com vocês, eu sou uma pessoa que eu só tenho que agradecer a Deus. E eu fui só enxergar isso semana passada. Então acontece isso com muitos irmãos. É o que eu falei, a gente fica sentado, esquentando o banco e não sabe o que está acontecendo. Então nós temos que deixar fluir o agir de Deus em nossas vidas. A partir do momento em que nós acreditarmos, irmãos, tudo pode acontecer em nossas vidas. Tudo é possível ao que crê a partir do momento da fronteira da nossa fé. Então, a fé não limita Deus e nem Deus limita a fé. Mas se a gente acreditar, a nossa fé ultrapassa barreiras. Irmãos, eu só tenho isso para falar aos irmãos hoje e falar com os irmãos o seguinte, aquele irmão que aqui essa noite foi tocado com essas palavras, saiba que Deus tem a cura para você, mas é até no seu tempo certo. Eu acredito no tempo certo de Deus. E eu estou aguardando. Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu tenho uma certeza absoluta de que um dia eu vou estar totalmente curado. Mas, irmãos, eu quero falar uma coisa com vocês. Se eu não estiver, se eu sentir dor até o último dia da minha vida, mas se eu entrar no reino dos céus, é isso que eu quero, irmãos. É isso que eu quero, irmão. É isso que eu estou querendo, irmão. Então é isso que eu quero para cada um irmão esta noite aqui presente e na live. Eu quero que vocês acreditem que nós vamos passar por obstáculos. Mas se você estiver com Jesus, você tem tudo. Ele nos chamou para o reino dele.